Nós estamos nesses dias com os sábados do chamado à santidade. E como é bom a gente falar sobre esse tema, porque realmente é o nosso chamado. É sermos santos como Ele é santo. E eu quero ler um pouco com você, justamente lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. O Bispo Alonso estava ministrando aqui na oferta sobre Pedro. E como ele recebeu o milagre, como ele recebeu ali a pesca maravilhosa. E a gente vê aqui em 1 Pedro 1, 13, um pouco do que ele aprendeu com Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Abrir aqui também. Eu não sei como está aí na sua Bíblia, mas na minha tradução tem um título para esse trecho de Pedro e diz: a santidade na vida. E aí ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele está falando sobre santidade, e aí ele diz, olha, tem a tradução aqui NVI, esteja com a mente preparada e coloquem toda a sua esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, quando ele fala de santidade, ele fala de revelação de Jesus. E é muito importante a gente fazer o que ele diz, isso, preparar nossa mente, porque a gente, como humanos, nós temos a tendência a pensar que a gente precisa primeiro ser santo, para depois aproximar de Deus. Não é assim que a gente se sente quando a gente erra, quando a gente faz algo que a gente não queria fazer, dá aquela resposta, ou tem aquele sentimento, ou talvez tenha aquela falha, e a gente pensa assim: agora eu não sou digno de adorar, eu pisei na bola de novo, eu não sou digno de buscar a Deus, eu não sou digno de estar na igreja. Mas ele diz justamente, estejam preparados na graça da revelação de Jesus, para que nós sejamos santos. E aí ele continua dizendo, versículo 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ele coloca o padrão lá em cima. A gente tem que ser santo como quem? Jesus. Sejam santos porque eu sou santo. E é um padrão muito alto. E quando a gente vê um padrão muito alto, que é inalcançável para nós, a gente normalmente tende a desprezar e se conformar e não alcançar aquele padrão. Não é verdade? Se eu colocar para você uma meta, esse mês você vai ganhar você precisa ganhar 10% a mais do que você ganha todo mês. O que você vai fazer? Você vai se esforçar para conseguir esses 10% a mais. Porque você pensar, eu consigo. Fala assim, olha, você vai ter uma recompensa muito grande se você conseguir alcançar 10% a mais esse mês, ganhar 10% a mais. Você vai arrumar aí um bico extra, não sei, vai arrumar um outro emprego, né? Vai vender alguma coisa que você tem na sua casa. Dependendo do tamanho da recompensa, vende até seu carro. Eu vou ganhar uma recompensa. Mas se eu viro para você e falo assim, nesse mês você precisa alcançar R$1 bilhão, que você vai ter uma recompensa muito grande. Você vai se esforçar para alcançar R$1 bilhão? Seja sincero. A não ser que tenha alguém bem disfarçado aqui entre nós.
que esconde muito bem a riqueza e que tenha condições plausíveis de em 30 dias ganhar R$1 bilhão. Vamos aumentar de dólares. Provavelmente você não vai mudar nada na sua rotina, não é verdade? Assim, não vou conseguir mesmo. Pra quê? Pelo menos eu, se alguém virasse para mim, olha, se nesse mês você ganhar R$1 bilhão, você vai ter uma recompensa maravilhosa. Não tem nem tempo para... Mas eu estou conseguindo ganhar o que eu já ganho. Mas eu estou tendo tempo para cumprir o que eu já tenho, o que eu já tenho que cumprir. Você não vai se esforçar. E quando a gente vê esse padrão, a gente pensa, mas Jesus era o quê? Jesus era Jesus. Então, é interessante, o bispo falou aqui justamente isso hoje, né? Mas ele veio como homem para nos dar o exemplo. Mas Jesus era Jesus, então eu não vou conseguir mesmo, eu não vou nem me esforçar. Mas será que Deus não te conhece? Será que Deus ia colocar para você algo inalcançável? E quem escreveu isso aqui? Deus falou por meio de alguém. Quem foi? Nós estamos no livro de Pedro. Foi alguém que andou com Jesus. Não era alguém que não conhecia o padrão da santidade. Ele andou, ele foi um dos 3 mais próximos de Jesus. Ele sabia que o padrão era inalcançável para ele, naturalmente falando. Mas ele estava prosseguindo para o alvo. E aí a gente continua aqui lendo. No versículo 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é o tempo da nossa peregrinação? Nossa vida, né? Que nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Então ele não está falando de uma santidade que a gente vai alcançar só quando a gente estiver no céu. É importante a gente saber, esse é o chamado de Deus para nós agora, aqui, durante o tempo da nossa peregrinação. Nós não vamos ser peregrinos no céu, o céu é a nossa pátria. Nós somos peregrinos aqui. 18. Sabendo, agora tem a explicação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui está o caminho, porque Jesus se sacrificou por nós, e agora, por meio dele, nós conseguimos alcançar a santidade. O que eu vejo aqui? Tem um chamado grande para você aqui. Tem algo muito maior do que nós estamos vivendo. Ele não falou, foram resgatados do pecado. A gente sabe que a gente foi resgatado do pecado. Mas ele falou, foi resgatado do procedimento fútil que os seus pais te deixaram. Os nossos pais natural, nossa ascendência natural nos deixou algo. O que é fútil? É algo que passa. Nos deixou, olha, procure honra, procure riquezas, procure um bom comportamento, procure deixar herança, procure deixar um nome. Isso foi o que a gente recebeu, mas tem algo mais que isso para mim e para você hoje, sermos santos, porque Ele é santo. Mas isso a gente só consegue se a gente se aproximar de Deus. Tem algo maior para você, tem algo maior para nós. Nós não viemos aqui apenas para vivermos uma vida longa em nome de Jesus, com saúde, prosperidade e deixarmos um bom nome. Nós viemos aqui para trazer o céu à terra. E quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus.
Jesus está aqui hoje em carne e osso ainda? Quem são os responsáveis por continuar a obra que Ele começou? Cristão quer dizer pequeno? Cristo. Nós somos discípulos pelo Espírito Santo de Deus. Se aproxime de Deus para ser santo. E não espere ser santo para aproximar de Deus. Como você está hoje? E ele deixa aqui alguns exemplos muito práticos. Ele continua dizendo, versículo 22, de 1 Pedro capítulo 1. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amai-vos uns aos outros. E aí ele continua dizendo, olha lá no versículo 20, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Ame a Deus e ame ao próximo. E esse é o caminho para nós nos aproximarmos mais de Deus. Aproxime-se de Deus e ame a pessoa que está do seu lado. Eu ouvi o meu filho falando 2 vezes e ele não viu que eu estava perto. E eu achei interessante porque isso marcou. Uma vez nós estávamos em um aniversário e eu vi ele passando com uma colega. Ele estava com um colega e uma colega. E aí eles estavam passando e eu ouvi ele conversando. E ele falou assim, mas não é, fulano, porque o ciclano te bateu que você vai bater nele. Falando, porque ele não está aqui, estou aproveitando. Depois vocês não saem contando para ele, não. Porque a Bíblia não fala para você fazer com o outro como ele te fez. A Bíblia fala para você fazer como você quer que te façam. E você não quer que te batam. Então não é porque ele te bateu que você vai bater nele. E aí aquilo me marcou. E aí passou um tempo, eu ouvi ele falando com outra pessoa também. Falando, não, mas você não vai chamar ele de chato porque ele te chamou. Você vai fazer como você quer que façam para você. E eu estava vendo o quanto ele estava mais feliz do que o colega que chamou de chato. E eu estava vendo, puxa, a gente acha que a gente está fazendo um favor para o outro, tratando como a gente quer ser tratado, mas na verdade, nós estamos abençoando a quem primeiro? A nós mesmos. E toda a palavra de Deus, todos os mandamentos de Jesus, porque a gente viu aqui que para ser santos, nós temos que ser como Jesus. E o que ele falou? Jesus falou, todos os mandamentos se resumem a essas 2 coisas. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmos. Nós estamos nos sábados do chamado à santidade, mas que nós possamos sair daqui nesses dias fazendo uma revolução do amor. Não é a revolução de sair atraindo multidões, amém, se Deus tem isso para você, que assim seja, mas é uma revolução atraindo as pessoas a Jesus pelo seu amor por elas. E aí eu quero ver esse mesmo Pedro lá atrás, quando ele estava aprendendo um pouco dessa lição, para nós terminarmos com essa passagem, com essa lição de vida. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 74, a gente vê como ele conseguiu chegar nesse nível aqui de escrever essa carta, para nos dar esses ensinamentos. Mateus, capítulo 26, versículo 74. Diz aqui, esse mesmo Pedro, esse que escreveu palavras tão sábias, que nós estamos estudando hoje. Mas lá em Mateus 26, 74, diz assim, então começou ele, Pedro, a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. Ele estava falando de quem?
Jesus. Praguejar. Jura, será que foi uma cena bonita? Não. E aí continua dizendo, imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro tinha acabado de falar para Jesus que ia para ele, por onde for, não ia ter medo de nada. E aí ele negou Jesus, praguejou, xingou, irou, perdeu a cabeça, negou o próprio mestre. E aí ele ficou o quê? Muito triste, chorou amargamente. O que a gente pensa, qual seria o natural de Pedro fazer para se aproximar de Jesus novamente? É tentar consertar primeiro, para depois aproximar de Jesus. Mas a Bíblia diz que depois, olha lá em João capítulo 21, versículo 3, olha o que ele foi fazer ainda. E eu não estou julgando a Pedro, gente, longe de mim. Eu acho que na verdade, se fosse eu nem teria chegado onde ele chegou ali, de acompanhar Jesus. Teria sido como os outros discípulos que saíram correndo de primeira. Pedro ainda acompanhou Jesus por muito tempo. Mas eu estou dizendo como ele deve ter se sentido. E aí João capítulo 21, versículo 3. Isso aqui depois que Jesus já tinha ressuscitado, tinha aparecido uma vez para todos os discípulos. Falou assim, disse-lhes Simão Pedro para os outros discípulos, vou pescar. Aqui a gente está vendo a Pesca Maravilhosa versão 2. Pesca Maravilhosa versão Resurrection. Porque se você ler aqui depois dessa passagem, é a mesma coisa que aconteceu lá na Pesca Maravilhosa, né? Não pegaram nada, mas aí a Bíblia fala que ele foi pescar. E antes, nesse comecinho, no primeiro versão da Pesca Maravilhosa, a Bíblia fala que ele era pescador, Jesus veio, aconteceu a pesca maravilhosa, né? Aquela primeira que o bispo ministrou aqui nas ofertas. E aí depois Jesus falou para Pedro, de agora em diante você vai ser o quê? Pescador ainda? Não, vai ser pescador de homens. Ele deu um chamado novo para Pedro. E aí depois, a gente vê que lá Pedro tinha negado Jesus, e depois ele foi, consertou as coisas, ele estava consertando, estava lá sendo pescador de homens? Não, ele voltou ao quê? Pescar peixes. Mas quando ele viu Jesus, e aqui disse, e aí Jesus chegou, né? Depois você acompanha, chegou na praia, mandou lançar as redes de novo, e aí pegaram muitos peixes de novo. Aquele discípulo, versículo 7, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, fez o quê? Cingiu-se, lançou-se ao mar, saiu correndo, largou os peixes para trás e foi até Jesus. Foi assim que ele conseguiu ser santo, como o Senhor é santo. Foi assim que ele conseguiu chegar no nível de escrever aquela carta, de andar nesse caminho, de entender, porque ele entendeu que para ser santo, ele não precisava primeiro se santificar para depois se aproximar de Jesus. Mas foi se aproximando de Jesus que ele foi alcançando a cada dia a santidade, o chamado que Deus tinha para ele. Ele não saiu correndo, falando, puxa, eu neguei Jesus e depois eu afastei do chamado que ele tinha para mim, voltei para pescar peixes. Não, ele foi correndo para Jesus do jeito que ele estava. E aí a Bíblia diz que Jesus falou, Pedro, você me ama? Então faça o quê? Apacente as minhas ovelhas. Ele se aproximou de Jesus do jeito que ele estava. Porque olha, se ele fosse tentar consertar para depois aproximar de Jesus, sabe quando é que ele ia se aproximar de Jesus? Nunca. Porque o padrão é o quê? Ser santo como Jesus é santo. Quando é que a gente vai conseguir isso? Sozinhos? Mas ele se aproximou de Jesus do jeito que ele estava. E Jesus levou ele por um caminho grandioso, cumprindo um chamado. E ele falou, olha, você me ama? Pedro falou, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Depois ele falou, faz o quê?
apacenta as minhas ovelhas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não existe santidade apenas no sentido que vertical. O nosso amor por Deus precisa refletir no sentido horizontal. Você me ama? Me mostra apacentando as minhas ovelhas. Não dá para a gente andar nessa terra cuidando só dos nossos interesses naturais. E também não dá para a gente andar cuidando só, além dos nossos interesses naturais, buscando um relacionamento próximo com Deus, que é maravilhoso. Mas a gente precisa refletir isso para quem está ao nosso lado. Seja uma pessoa fácil de lidar, seja uma pessoa difícil de lidar, seja uma pessoa que você ama muito, seja uma pessoa que você ama só no amor ágape, né? Quem já ouviu os 3 tipos de amor? Geralmente a gente lê os livros, né? Romance à Maneira de Deus. E muitos livros falam sobre os tipos de amor. E tem o amor de amizade, tem o amor romântico e tem aquele amor ágape, que é o amor de mandamento. Não tem afinidade. É aquele amor que Deus te mandou amar e você vai fazer o bem pelaquela pessoa porque você quer o bem para ela, por amor a Deus. Nem que seja aquela pessoa que você ama só com amor ágape. Mas você vai orar, você vai refletir o amor de Deus, você vai servir, porque assim a gente vai chegar no chamado de Deus a nós. Sejam santos porque eu sou santo. Deus tem muito mais. E olha, a recompensa vem. Que a nossa motivação para a santidade seja apenas agradar aquele que nos enviou. Que a gente consiga, que a gente chegue lá, que a gente tenha essa como a nossa maior motivação. Porque Ele deu tudo por nós. Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço mais alto. Mas a gente sabe que além disso, a recompensa vem. Vem honra, vem prosperidade, vem alegria. Mas muitas vezes não é no tempo, nem no momento que a gente imagina. Mas se a nossa motivação está certa, a gente continua. E aí, só um versículo, para que nós possamos terminar. Lá em Provérbios, capítulo 8. Versículo 19. Versículo 17, vamos começar do versículo 17, está falando da sabedoria, do temor do Senhor. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para dotar de bem os que me amam e lhes encher os tesouros. Esse é o chamado de Deus para você. Que a gente possa ser santo, que a gente possa continuar nesse caminho, não pelo que nós vemos ou sentimos, mas pelo que a gente sabe, pelo que Deus deixou aqui na palavra dele. E nessa perseverança, seja nos momentos fáceis ou nos difíceis, nós vamos alcançar o que a Bíblia diz. Bens duráveis, que é a riqueza espiritual. E também, como aqui diz, prata e ouro, bens, alegria, prosperidade. Aqui na nossa peregrinação. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar. Nesse momento, nós ainda temos alguns sábados no chamado à santidade. Você pode fechar os seus olhos. E eu quero te convidar a falar com o Espírito Santo nesse momento. Talvez você não está vendo, ouvindo, nem sentindo. Mas Ele está te vendo, Ele está te ouvindo e Ele sabe o que você está sentindo. E você pode nesse momento falar: Senhor, eu quero. Espírito Santo nos guie. Pai, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos guie a sermos santos como o Senhor é santo. Pai, é um chamado tão alto e nós sabemos que nós somos tão falhos. Talvez nesse momento mesmo
Tem vindo à mente, ó Deus, de cada um de nós, todas as nossas falhas do dia. Senhor, mas nós queremos nos aproximar de Ti, porque nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos. Que nós possamos, como Pedro, quando viu o Senhor, quando viu a oportunidade, não se escondeu pelo que ele tinha feito de errado, tentando consertar, mas correu para o Senhor. Que nesse momento nós possamos correr para o Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, que nós possamos Te amar acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Senhor, que nós possamos andar nesse chamado, Senhor, e viver o que o Senhor decretou para nós. Nós pedimos, nós consagramos nossa vida a Ti e nós declaramos que nós iremos andar nesse caminho para a honra e glória do Senhor. Pai, que cada um e cada uma que está aqui seja fortalecido nessa presença para cumprir o Seu chamado, em nome de Jesus. Amém?